Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 e do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 do AgroGalaxy Participações S.A. em recuperação judicial. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.ri.agrogalaxy.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do AgroGalaxy constituem-se crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do AgroGalaxy e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia, Sr. Heron Martins, presidente do AgroGalaxy, e Sr. Luiz Conrado Sandfeld, diretor financeiro e de relações com investidores. Passarei a palavra ao Sr. Heron Martins. Olá, pessoal, muito bom dia. Agradeço mais uma vez a participação de vocês na nossa apresentação de resultados do quarto trimestre de 2024. Vou fazer uma dobradinha com o Luiz Conrado, nosso CFO. Vou falar um pouquinho de contexto atual. Conrado vai falar dos números no detalhe e eu depois volto, falo um pouco de perspectiva futura. Acho que é importante, antes da gente começar a apresentar esses números, fazer uma contextualização. Essa contextualização suporta também os números que o Conrado vai estar apresentando. Estamos falando da apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2024. É o primeiro trimestre completo após o nosso pedido de recuperação judicial, em 18 de setembro. Isso acaba, de alguma forma, impactando os números que nós vamos ver e vamos fazer um trabalho aqui de separar o que é impacto de recuperação judicial e o que é business as usual. Mas sempre importante lembrar, estamos falando do mês de outubro, novembro, dezembro. Mês de outubro, nós fizemos um trabalho importante na empresa de readequação de tamanho, onde foi feito lá e já anunciado uma reestruturação, diminuição do número de lojas, repensamos a nossa malha de atuação, saímos do estado do Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina, do Piauí, para focar naqueles que são os 9 estados que a gente entende que suporta a nossa estratégia. Fizemos também alguns trabalhos de monetização, visando reforçar o caixa da companhia, item necessário para um momento como esse de preparação e aprovação do plano de recuperação. Se o time puder passar o slide, são 4 bullets para ajudar um pouco a guiar o que eu vou falar um pouco de contexto atual. Então, se puder passar o slide aí, por favor. Perfeito. Pode ser que tenha um pouquinho de delay, a gente tem percebido isso na plataforma, mas chegou para a minha tela e imagino que tenha chegado para todo mundo. Então,
Em que momento estamos, né? Então, a gente vem fazendo um trabalho aí desde de setembro de reorganização da companhia. Essa reorganização passou por um primeiro momento, como eu bem comentei no início, por revisitar as lojas, revisitar a malha de atuação geográfica. Hoje estamos falando de uma empresa com 65 lojas, 14 silos, uma operação de sementes presente em 9 estados no Brasil, tá? Essa adaptação de estrutura foi em busca, primeiro, de adequar o nosso nível de despesa, o nosso nível de SG&A, aquele que era a perspectiva de faturamento já prevista no plano e já, inclusive, comunicada dentro do nosso plano. Esse trabalho foi bem conduzido, fizemos ele no primeiro momento de maneira intensa nos 30 primeiros dias, depois fizemos algumas adequações e, mais recentemente, mais do que redução de despesa, a gente tem atuado muito fortemente numa repensagem, ou seja, numa redefinição dos processos da empresa, buscando empoderar cada vez mais a ponta. A nossa leitura e o nosso aprendizado, por um lado, o aumento da governança, algo que é muito presente no nosso dia a dia, principalmente depois que a gente começou a ser listado em bolsa lá em 2021, associar essa governança a um nível maior de poder na ponta, porque a gente entende que ao dar o poder na ponta, a gente consegue acelerar os processos de decisão e isso se reflete no melhor atendimento ao produtor rural, que afinal é a razão de existir da AgroGalaxy de qualquer revenda do agronegócio. Esse trabalho foi concluído, a gente terminou justamente agora a última remodelagem, revisitando esse empoderamento da ponta, a parte de lojas, sob a responsabilidade do gerente de loja, uma proximidade maior da área de grãos, uma proximidade maior da área de crédito e da área de pessoas, para que a gente possa ter um núcleo de decisão dentro de cada uma das nossas vice-presidências, que eu vou mostrar um pouquinho no mapa mais para o final. Falar também, e vocês também tiveram acesso à informação durante os fatos relevantes, a gente fez um grupamento de ação, exigência em função do contexto de que nós tradamos por um certo tempo abaixo de R$1. Esse grupamento de ação ele vai estar ativo a partir de 6 de maio, na proporção de 15:1, também fato relevante já comunicado ao mercado. E aí depois, 2 itens muito que andam juntos, né? Plano de recuperação, mais a nossa proposta vinculante para aquisição da nossa carteira de crédito, ele faz parte do plano. E aí lembra, a gente aprovou o plano no último dia 10, agora estamos no período de homologação, através da juíza que conduz o nosso processo. Parte importante desse plano de recuperação passa pela venda da carteira. Temos uma proposta vinculante para a venda da carteira e estamos no período onde outros interessados podem analisar a carteira e fazer, então logo seja feita a homologação, uma proposta pela mesma. Então, esse é o nosso momento atual, preparados e participando da safra 25-26 e alguma coisa também da safrinha ainda de 25. Se a gente passa para o próximo slide, acho que é importante frisar, né? E aí eu vou sempre ter um pouquinho de delay aqui. Perfeito, chegou para mim? Acho que aqui é só para relembrar os números da aprovação do nosso plano, mais do que entrar no detalhe de cada número. Eu acho que é importante frisar, é uma aprovação de um plano num período de 6 meses e meio, onde a gente teve mais de 80% de aprovação por parte dos credores. Então, também é uma forma de fazer um agradecimento aqui, primeiro aos credores que participaram da Assembleia, que fizeram o voto positivo pelo nosso plano, mas também agradecer colaboradores e produtores rurais, alguns como credores e outros como clientes nossos, que continuam acreditando no trabalho que vem sendo feito na AgroGalaxy. Isso é o que nos permitiu aprovar o plano dentro desse período e, principalmente, nos permite, daqui para frente, executar e implementar ele de acordo com os compromissos que nós assumimos. No próximo slide, no próximo slide, então, é mais uma revisitar o que é o processo da recuperação. Então, como eu comentei na minha introdução, estamos no período da homologação. É um período que pode durar até 60 dias. A gente acredita num período mais curto, no máximo 30 dias, e vocês vão estar acompanhando, porque nós vamos dar publicidade a isso. Tem uma fase importante, que é da implementação do plano. Tem um technique case, né, que é revisitar
as dívidas com credores que nós tínhamos antes da aprovação do plano e como elas agora vão refletir no nosso balanço após a aprovação do plano. Tem um período importante também de negociação dos acordos com os fornecedores parceiros, né? A gente precisa formalizar esses acordos e a gente já vem trabalhando isso com os fornecedores. Uma vez feito isso, uma vez feito essa implementação, passamos por uma fase de monitoramento, com toda a transparência, com o apoio aí dos administradores judiciais, que vão dar publicidade ao que está acontecendo na empresa dentro do plano, através dos relatórios mensais de atividades, os RMA. E, por último, tudo funcionando, tudo dentro do previsto, o cumprimento integral de todos os nossos compromissos e encerramento do processo da recuperação judicial. Uma pincelada bem rápida agora no próximo slide com respeito ao mercado, é muito mais para dar uma foto, enquanto o slide aparece, de que esse ano, assim como foi 23 e assim como foi 24, continuamos tendo aquela dinâmica que a gente já chama aqui internamente de consumo da mão para a boca, né? O produtor tem feito suas negociações mais perto possível do momento limite para a tomada de decisão para o plantio da safra, não é diferente esse ano. Nossa leitura é que nos 2 últimos anos era primeiro por um contexto financeiro, né? A gente teve uma diminuição importante da rentabilidade do produtor com a diminuição do preço do grão, com a diminuição também de algumas dos insumos. Isso fez com que o produtor ficasse mais reticente em tomar posição, aguardando na cabeça do produtor o melhor preço. 24, 25, muito mais por impacto climático. A gente sabe dos desafios que foram, principalmente para a safrinha, mas safra também foi bastante impactada pela a questão de escassez de chuva. E esse ano, apesar de termos um ano de produtividade bastante positiva, né, falávamos lá atrás, na nossa região de atuação, principalmente a Laninha contribui muito com a produtividade e a gente acaba vendo isso com a safra recorde de grãos de soja. A gente ainda percebe o produtor hesitando em fechar os negócios, mas pelo contexto atual, onde existe muita indefinição e, por consequência, volatilidade. Basta acompanhar o que aconteceu com o próprio câmbio nos últimos meses. Temos também um contexto agora de disputa comercial entre Estados Unidos e China, que de alguma forma impacta, né, no que diz respeito à exportação de soja dos Estados Unidos para a China. Existe uma perspectiva de que a China venha buscar essa soja aqui no Brasil. Eu particularmente acredito muito nela, que pode, apesar de termos um Chicago com a versão mais baixista, podemos ter a compensação aí através de prêmios bastante interessantes no momento que as negociações começarem a ser feitas. Quando você coloca tudo isso na mesa, na cabeça do produtor, ele fala, putz, vamos esperar, vamos aguardar mais um pouco até fazer a decisão de compra, o que num período anterior para a gente e para toda a cadeia era uma preocupação. No caso do AgroGalaxy vem até de uma certa forma positivo, tá? A gente vai conseguir participar desse mercado que ainda está represado, já com o plano aprovado e homologado, aumentando o nível de confiança nossa versus o produtor, que é a chave principal para os nossos negócios. Vou transferir agora para o Conrado, nosso CFO, para ele falar um pouquinho dos números e eu volto no final falando de futuro. Conrado. Bom dia, pessoal. Obrigado por já acelerar a velocidade do slide assim. A ideia aqui é dividir com vocês um pouco os números que compreendem o resultado do quarto tri e, consequentemente, do ano fechado, do year-end. Mais importante mencionar, eu acho que eu já dei um briefing, né, importante, a gestão de resultado do quarto tri, tá, um trimestre que a companhia tinha recém entrado com o pedido de recuperação judicial, foi uma gestão muito focada na geração de liquidez para a companhia, ou seja, tá, de monetizar posições de balanço ou negócios que gerassem caixa para a companhia. Dito isso, quer dizer, um exercício muito grande que foi feito, e acho que a gente foi muito efetivo no exercício, foi trazer uma posição de caixa da companhia que terminou o terceiro trimestre em 200 milhões de reais para um caixa de 476 milhões de reais no final do quarto trimestre. Tá? Mas eu vou explicar um pouco mais esse movimento de caixa ao longo da apresentação aqui. O primeiro ponto a mostrar, e é bastante relevante, é a queda substancial do faturamento da companhia no quarto tri, comparado com o quarto tri de 23. Essa queda deve-se, em especial, tá, ao efeito do pedido de recuperação judicial. Tá, lembrando que o quarto tri é um momento que a companhia está faturando muito, em especial fertilizante.
e com a ruptura do relacionamento, né, junto aos nossos fornecedores, em função do pedido de tração judicial, a companhia se viu obrigada a cancelar muitos pedidos que nós tínhamos com os nossos clientes. Então, essa queda de 1,4 milhões de reais, bilhão de reais de insumos, deve-se especial a cancelamentos de pedidos, tá? Concomitante a isso, já para dentro desse plano de gerar liquidez para o nosso caixa, foi a conversão substancial também de pedidos ainda dos estoques que a companhia tinha em casa, e pedidos a prazo, convertendo esses pedidos para pedidos de venda à vista. Tá? Isso foi bastante efetivo. Obviamente, quando se faz isso, além do desconto financeiro que você tem que dar na arbitragem do prazo, também para que essa estratégia fosse executada, também se deu uma pequena concessão de preço. E aí você vê também no delta de preço, no impacto do faturamento, a gente teve lá 4% que foi delta preço, tá? E aí está embutido claramente também todo esse prazo do contas a receber que foi ajustado, tá? Mas o grande efeito da redução do faturamento foi a interrupção do sourcing, do fornecimento de insumos e, consequentemente, a derrubada desses pedidos, tá? Então, a companhia terminou o quarto trimestre com faturamento de 740 milhões, tá? 1,4 abaixo do que foi o mesmo trimestre do passado. Quando a gente vai para o quadro da direita, aqui a gente está falando de lucro bruto, da margem da operação efetiva, tá? Além do efeito margem efetiva que afetou esse resultado, obviamente você tem o impacto volume, que é muito relevante, tá? Você tem esse impacto que eu chamo de delta preço, e aqui a gente também já fez, distinto do quarto tri do ano passado, tá? A gente já fez alguns provisionamentos relevantes, alguns deles relacionados à recuperação judicial, tá? Um provisionamento bastante importante que a gente tem aqui é o que a gente chama de provisão de AVM no estoque, ou seja, né, ajuste a valor de mercado. Aí não é só o ajuste ao preço dos seus produtos de estoque em relação ao mercado, mas a gente também fez um provisionamento observando a quantidade de produtos no estoque que nós tínhamos, cujo vencimento da data de validade desse estoque ia até o final de setembro de 2025, e antevendo, com uma missão, com um objetivo preventivo, né? Que o restabelecimento do relacionamento com os fornecedores não permitisse a demorada no restabelecimento do relacionamento com os fornecedores, não permitisse a troca desse produto ou o recondicionamento desse produto em função do vencimento de prazo, a gente já fez uma provisão bastante relevante também no estoque, que entrou dentro da classificação de AVM também. Então, no AVM, a gente não só provisionou a variação de preço dos produtos, mas também o que a gente chama de shelf life, né? O risco de shelf life desses produtos. Então, você tem dois grandes impactos aí em margem, além do volume, né? Comparado com o quarto tri de 23, você tem dois grandes efeitos aí, um de margem efetiva em função da venda à vista versus venda a prazo, e o segundo das provisões que nós fizemos, tá? Dando sequência, olhando para o slide inferior esquerdo, né, a variação do SG&A, né? Aqui você tem uma foto bastante importante e parte do esforço da companhia. O Heron pontuou no início da apresentação todo o esforço que foi feito no início do quarto tri de redução do dimensionamento, redução da estrutura da companhia, não só no footprint de lojas, mas também layers, né, todos os layers dentro da companhia. A gente teve uma redução bem grande de estrutura. Aqui a gente captura um pedaço relevante desse efeito. Obviamente, esse efeito vai cadenciando-se ao longo dos meses e o primeiro TRI de 25 também vai mostrar uma continuidade desse reflexo, mas aqui a gente já consegue observar uma redução bastante do tamanho da estrutura. A gente está comparando o quarto TRI de 23 contra o quarto TRI de 24, tá? A comparação ideal seria o terceiro TRI contra o quarto TRI de 24, mas aqui você vê um efeito bastante relevante, né? Uma redução de 38% do nosso SG&A comparável, tá? Volto a insistir, esse não é o número final. Algumas ações ainda colheram retornos ao longo do primeiro tri, tá? E, enfim, então é um efeito importante e um efeito que traz sustentabilidade para a operação olhando para frente, tá? E eu acho que a resultante disso, no final, enfim, é o EBITDA ajustado, tá? É um reflexo dessa margem bruta, é um reflexo desse faturamento. Aqui ainda existem alguns outros provisionamentos, tá? Que estão dentro do SG&A, inclusive, que afetam esse EBITDA. Um deles mais relevante, a companhia tomou uma decisão estrutural
de interromper o processo de rollout da plataforma de ERP que ela vinha implementando, tá? Estamos revisitando o formato de tecnologia que a gente vai usar daqui para frente. E face à interrupção desse rollout, a gente tomou por decisão fazer o write-down, ou seja, a baixa do ativo que a gente tinha dentro de casa de investimento em tecnologia, em NMO, né? Então, isso é um ajuste bastante relevante, são 92 milhões de reais que a gente realizou, ou seja, baixou do ativo também no quarto tri, tá? Que fazem parte desse EBITDA negativo de 200 milhões. Quer dizer, tem alguns provisionamentos, esse é o maior deles, mas existem alguns outros, né, alguns reconhecimentos não recorrentes, né, não relacionados à operação, que afetam bastante esse número. Tá? Se a gente puder seguir um slide para frente, a gente vai mostrar para vocês a foto do ano fechado. Tá? Lembrando que o grande efeito que afetou os resultados de 2024, a gente já reconheceu, e eles, uma parcela muito relevante, relacionados aos efeitos da recuperação judicial. Vocês vão lembrar no call do terceiro TRI, a gente deu bastante detalhe a isso, né? E você olha, em especial no quadro do EBIT da direita, né? A quantidade de efeitos relacionados à recuperação judicial que afetaram o EBITDA do ano, tá? O mais importante, se você olhar no quadro superior esquerdo, né, a queda, o total de queda de faturamento comparado com o ano anterior, uma parcela muito relevante deu-se ao 4TI, deu-se exatamente esse cancelamento de pedidos. Tá? Então, de certa forma, o efeito posterior à RJ, no sentido do impacto do cancelamento de pedidos, que não foi reconhecido, não fez parte do terceiro TRI, fez parte do quarto TRI, é um dos grandes fatores que afetaram o faturamento e a margem bruta do ano. Tá? Acho que de grandes números, tá? E a gente vai estar aberto para perguntas na continuidade da apresentação, de grandes números, eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Tá? Eu devolvo a bola aqui para o Heron, tá bom? Quer que eu fale dos teus números? Vai lá. Perdão, eu já que isso aqui é uma repetição do que nós... Perdão, gente, isso aqui é uma repetição do que a gente apresentou no terceiro TRI. É importante compartilhar, né? Nós não estamos dando nenhum guidance, essa informação é informação pública, ela faz parte de todo o pacote do pedido de recuperação judicial, ou seja, esse aqui é a projeção realizada e laudada por terceiros que suportam o nosso plano, tá? Importante desse quadro, tá? Você olha o tamanho do SG&A da companhia e a gente está mirando para 2025 esse tamanho de estrutura, tá? A gente está mirando para 2025 não esse tamanho de faturamento, mas inclusive superar esse tamanho de faturamento, a gente está bastante otimista em relação a isso, tá? E, consequentemente, da mesma forma, o lucro bruto e a geração de resultado, né? A geração de caixa e EBITDA. Tá? Então, esse é um guidance, tá? A gente acredita que vai trabalhar no ano numa margem bruta superior a essa, a gente acredita que vai trabalhar ou vai buscar um faturamento superior a esse, mas essa é a nossa estimativa e daqui que você tira um pouco da sustentabilidade do nosso negócio. Ela tente que o ano de 2025 é um ano de retomada, tá? Ela tente que você comparar o same-store sale, né, o potencial de faturamento das lojas que permaneceram com a companhia, com o número de 1,8, é um número tímido, o same-store sale é muito superior a isso, tá? Mas é latente e é claro que essa retomada depende da homologação do plano, da constituição dos acordos junto aos fornecedores e a retomada aí dos negócios de maneira sustentável. Tá? Agora sim eu devolvo a bola para o Heron, terminada aqui a minha apresentação. Tá? Obrigado, Conrado. Então, o Conrado trouxe para vocês aí os números do quarto trimestre do ano passado. Eu vou falar um pouquinho de expectativas e o que eu vou estar compartilhando com vocês aí no próximo slide não é um desenho novo, né? É a implementação, é a execução do que a gente já vem conversando, principalmente desde o início de 24. Eu cheguei aqui em agosto de 23. Então, muito do que eu estou contando, a gente vem trabalhando desde então, um processo um pouco mais acelerado em função do contexto do próprio plano da recuperação judicial. O pilar 1 do nosso trabalho é a reorganização do modelo de negócio, né? A gente, primeiro, repensando áreas de atuação, repensando o processo, mas também fazendo um merge, uma combinação das experiências vividas pela AgroGalaxy
desde 2015, 2016, né? A gente está falando de, por um lado, um nível de governança, controle interno bastante exigente. Nós somos uma empresa listada desde 2021, nós temos um patamar de governança muito elevado, mas associado também com a inteligência, proximidade e agilidade daquelas que foram as nossas revendas originárias. Então, essa combinação faz com que a gente hoje foque, é um pouco da mensagem que eu vou dar ao final, é o nosso mantra interno, é como a gente vem trabalhando, a gente foque em levar a melhor solução para o produtor rural, mas sem perder agilidade, sem perder proximidade. Item fundamental dentro de qualquer negócio, em especial um negócio de varejo, em especial um negócio de varejo dentro do agronegócio, otimização do capital de giro. Então, a gente continua disciplinado na gestão dos níveis de estoque, não necessariamente significa diminuir por diminuir, lembrando que um dos serviços que a gente provê para o produtor rural é justamente o serviço de proximidade quando ele precisa de um repique. Então, aqui é ter a inteligência necessária para ter os níveis de estoque corretos na ponta, no momento que o produtor necessita, sempre trabalhando com um bom balanço entre quanto de dinheiro eu impacto nesse estoque e quanto esse estoque é capaz de me gerar de rentabilidade. Outro eixo importante, que é o desenho ao lado, naturalmente, cada vez mais aperfeiçoar nossos processos de concessão de crédito. É um dos itens, é um dos serviços prestados pelas revendas do agronegócio, é a concessão de crédito para o produtor de médio e pequeno tamanho. E aqui sim, evoluímos muito, principalmente com a chegada do Conrado, em termos de ferramenta, em termos de política. Estamos fazendo uma adaptação, trazendo uma nova ferramenta para a gestão do nosso dia a dia de crédito e cobrança. Estamos utilizando também cobrança terceirizada em alguns casos, e a gente já começa a ter bons números relativos a essas mudanças que foram feitas. E, por último, necessário em qualquer empresa, em especial uma empresa no nosso contexto, buscando as oportunidades de monetizar os ativos existentes. A gente tem recebimento de algumas contas através de maquinário, através de veículos, através de imóveis, e aí sim, sempre dentro do marco da recuperação judicial, dando publicidade, tendo o controle auditado e acompanhado pelos AJs, poder monetizar parte desses ativos, de forma a gerar caixa. A gente acredita que o mais rápido possível que você possa fazer essa monetização, mais oportunidade de negócio você pode trazer para a mesa. E, por último, aquela que é a mensagem que a gente vem trabalhando com todo o time interno da AgroGalaxy, tá? Em especial dentro do ano de 2025, e aí eu vou ficar no aguardo que o slide apareça para mim. O Conrado esqueceu do slide dele do plano e eu estou agora empatando o jogo com ele, esquecendo de compartilhar com vocês como ficou a nossa malha de atuação. É tanta vontade de falar do nosso futuro e não passei por um item muito importante aqui. Como é que a gente está dividido, pessoal? A gente está dividido em duas vice-presidências, tá? Eu tenho 2 pessoas atuando no braço comercial de maneira direta, reportando para mim. Uma se ocupa do Cerrado, estamos falando de Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Tocantins e o Maranhão, tá? E uma outra equipe, um outro VP, cuidando do Paraná, São Paulo e do sul de Minas. A gente entende que com essa distribuição geográfica, com as nossas 65 lojas, 14 silos e a nossa unidade da Semente Campeã, a gente está em condição não só de entregar o plano, né, que é o plano 1 daqui, mas de atender bem o produtor nesse que a gente acredita que é o cinturão principal do agronegócio no Brasil, e aonde a gente tem, já fiz isso em algumas conversas nossas, onde a gente tem uma menor risco de exposição a eventos climáticos e, por consequência, exposição a crédito. Agora sim, quando o slide passar, eu vou falar um pouco do que está baseando o nosso trabalho, principalmente de 2025 para frente. Passa aí para nós, Mirelle, por favor. Perfeito. Pessoal, é uma volta às raízes, tá? Mas sem saudosismo e com bastante pé no chão. Como eu conversei com vocês, a gente tem a vantagem de ter experiência coletada desde 2015, 2016. Vivemos momentos de soja 200, vivemos momentos de adaptação de preço, vivemos alguns estresses climáticos. Isso nos fez aprender muitas coisas, né? Não vamos abrir mão da governança, não vamos abrir a mão da vantagem de ser uma empresa listada, com todos os níveis de controle que nós temos, mas vamos sim
cada vez mais beber da fonte que nos originou, né, das empresas que nos originaram. E isso a gente resume da seguinte forma: o nosso trabalho aqui, enquanto revenda, é levar para o produtor rural a melhor solução agronômica. A AgroGalaxy sempre se diferenciou por isso, sempre soubemos levar a parte de especialidade, a parte de biológicos, e esse continua sendo o nosso eixo. Nós acreditamos que isso é, sim, uma fonte de diferenciação dentro do mercado, e nisso nós vamos nos apoiar. Mas vamos fazer isso com 3 palavras que a gente entende que vão fundamentar o nosso dia a dia. Primeiro, simplicidade, tá? Simplicidade, inclusive, no nível processo, né? Como facilitar a jornada do produtor rural quando ele chegar cedo na nossa filial para pegar um produto que ele está precisando no REPI. Como fazer com que ele consiga sair o quanto antes dali com o produto pronto para a utilização. Então, trabalhar nessa simplificação de processo. Proximidade. Acreditamos muito, assim como se fazia nas revendas originárias, de que todo time tem que sujar o pé de barro. O time tem que estar no campo. Time comercial, naturalmente, mas o time de crédito, o time administrativo, e isso sim vai ser uma característica que vocês vão conseguir ver cada vez mais no time AgroGalaxy. E, por último, eficiência. E eficiência não é só cortar despesa, né? A gente fez muito trabalho nesse sentido no último ano, mas é também melhorar o mix de venda, uma melhor participação de especialidades, tirando um pouco de pé no fertilizante, é melhorar a eficiência também no processo de crédito e cobrança, melhorando as ferramentas tecnológicas para isso, trazendo parceiros terceiros para fazer isso, melhorando a concessão de crédito, melhorando as possibilidades de ferramenta de encarteiramento de pedidos através do barter, porque ano após ano se prova que o que é feito através de barter, você tem um caminho mais curto e mais saudável para a cobrança. Essa é a AgroGalaxy do futuro. Aprendizado com tudo que fizemos de 2021 para cá, com todo o trabalho do IPO, com todo o trabalho de governança, mas com o nosso espírito de o que nos originou e com a proximidade muito grande com o produtor. Agradeço mais uma vez pela participação de vocês. Estamos abertos, tanto eu quanto o Conrado, para eventuais perguntas que possam surgir. Começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. É importante identificar-se com o nome completo e da instituição que representa. Na ausência de perguntas, acredito que a gente pode encerrar o webinar e reforço, os números foram publicados no dia de ontem, temos o nosso canal de RI também para eventuais esclarecimentos se necessários. Muito obrigado e um ótimo dia para todos. A ela vai fazer o fechamento. Boa. A videoconferência de resultados referente ao 4º trimestre de 2024 e do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 do AgroGalaxy Participações S.A. em recuperação judicial está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais perguntas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia!